Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de Física e Matemática. Na descrição do vídeo eu sempre deixo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Hoje, dando prosseguimento ao estudo da mecânica dos fluidos, vamos falar da hidrodinâmica. Após estudarmos a hidrostática, que é o estudo dos fluidos em equilíbrio estático, agora é a vez da gente estudar a hidrodinâmica, que é exatamente as propriedades que os fluidos têm quando estão em movimento. Os nomes hidrostática e hidrodinâmica, eles seguem sendo usados por serem termos consagrados na doutrina. Entretanto, o correto mesmo seria a gente chamar de fluidostática e fluidodinâmica, cujo conjunto compõe a fluidomecânica. Já disse na aula de hidrostática que os termos hidrostática e hidrodinâmica são imprecisos porque hidro vem de água, e aqui a gente não vai estudar apenas a água, mas sim os fluidos em geral, líquidos e gases em geral. Bom, vamos começar falando dos líquidos em recipientes acelerados. Vamos lá. Nessa primeira figura, a gente tem um recipiente aberto, sujeito à pressão atmosférica, que atua aqui ó, de cima para baixo, em equilíbrio estático, sendo a superfície do líquido horizontal. Bom, quando a gente aplica uma força sobre o recipiente, de modo que ele adquira uma aceleração, aqui a aceleração está para a direita, aqui, ó, após haver uma oscilação, o líquido vai formar com a horizontal esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, ok? Ficando novamente em equilíbrio, como nos mostra a figura. Essa figurinha aqui, ó. Ele vai permanecer com essa inclinação θ durante todo o seu movimento, desde que, obviamente, a aceleração seja mantida, ok? Então, é assim que se comporta um líquido dentro de um recipiente acelerado. Bom, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do recipiente acelerado. É possível a gente calcular o ângulo θ, exatamente esse ângulo em que o líquido fica inclinado dentro do recipiente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O mais importante aqui é a gente entender que aqui, ó, apontando para baixo, perpendicular ao solo, eu tenho a força-peso, ela é sempre apontando para baixo e perpendicular ao solo, né? Eu tenho também a força N, que é perpendicular à superfície do líquido. Aqui a superfície do líquido, ela é perpendicular à superfície do líquido, e é ela que faz com que o líquido fique estabilizado. E vai surgir aqui uma força F, ó, aqui nessa direção, ó, exatamente porque eu sei que, como a aceleração está para a direita, logo a força F vai surgir nessa direção aqui. Tranquilo? Bom, observe esse esquema aqui, que ele vai estar representado no nosso próximo slide. Está aqui o esquema representado, né? O líquido está aqui, ó. O líquido está aqui inclinado. Eu tenho a normal, o peso apontando para baixo e a força F apontando para a direita, né? E eu sei lá da lei de Newton que F é igual a m vezes A, tá certo? Vezes a aceleração. Pois bem, bom, a tangente daquele ângulo de inclinação, a tangente de θ, será F dividido por P. E por que isso? Vamos lá, ó. Olhando aqui esse triângulo retângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo. Eu terei, ó, o ângulo θ está aqui também, ó. Esse ângulo aqui também é o ângulo θ. Eu terei o cateto oposto ao ângulo θ, que é F, tá aqui, ó, F, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ, que é P. Então, eu sei que F é a massa vezes a aceleração, eu sei daqui, ó, e sei que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, eu posso simplificar aqui o m com m. A tangente do ângulo θ será a aceleração dividido pela aceleração da gravidade. Tudo bem? Dessa forma, eu calculo a tangente daquele ângulo e, consequentemente, eu calculo o valor do ângulo também, o ângulo de inclinação.
Bom, galera, aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, ó, agora nós vamos ver o que acontece com o líquido dentro do recipiente quando abandonado em um plano inclinado. Até agora a gente falou do movimento desse recipiente no plano horizontal, beleza? Então aqui eu tenho duas situações, ó. Se eu abandono o recipiente em um plano que não tem atrito, sem a presença do atrito, a superfície livre do líquido fica paralela ao plano inclinado. Agora, caso haja atrito entre o recipiente e o plano inclinado, ou seja, haja o coeficiente μ, né, o coeficiente de atrito, aí a superfície livre do líquido criará um ângulo de inclinação em relação ao plano inclinado. Observe que aqui, ó, essa reta é paralela ao plano inclinado e aqui o líquido está sofrendo uma inclinação em relação ao plano inclinado, exatamente por conta do atrito. Só para deixar claro, eu também calculo o valor do ângulo θ fazendo a tangente de θ igual à aceleração dividido pela aceleração da gravidade. Bom, vamos falar agora sobre o escoamento dos fluidos, né? Como é que os fluidos escoam. Pois bem, a gente tem vários exemplos no dia a dia de escoamento de fluidos. A água nos encanamentos, né? É o mais comum de todos, a gente está cansado de saber, a gente conhece. A fumaça, né? Retirada de uma fogueira, que sai de uma fogueira, o vento. O movimento também do sangue, né? Nas veias dos seres vivos, são exemplos de escoamento de líquidos. Bom, o escoamento de líquido real é muito complexo. Por isso a gente admite hipoteticamente que os fluidos sejam ideais. Nós vamos ver o que são fluidos ideais mais adiante. Em alguns casos, o comportamento do fluido real se assemelha muito ao comportamento do fluido ideal. E por isso a gente pode admitir 4 hipóteses de escoamento. O escoamento não viscoso, o escoamento incompressível, o escoamento irrotacional e o escoamento estacionário. Nós vamos ver todos esses casos mais adiante. Começando com o escoamento de fluidos não viscoso, né? Vamos ver do que se trata. A viscosidade é uma espécie de atrito interno do fluido. Há uma resistência ao deslizamento de uma parte do fluido sobre a outra, transformando energia mecânica em energia térmica. Galera, quando a gente vira uma garrafa de iogurte, a gente vê que o iogurte vai escorrendo lentamente pela garrafa. Ela não vira como vira a água, né, na garrafa. Isso acontece porque o iogurte é mais viscoso. Ele tem um atrito interno que faz com que ele deslize mais lentamente. Tem uma resistência nesse seu deslizamento, né? A gente nota a viscosidade em detergentes também, né? Quando a gente vira o detergente, ele não cai como água, né? Ele desliza de forma mais lenta, né? Por causa dessa resistência que há dentro dele próprio, dentro do próprio fluido. O seu escoamento é bem mais lento do que a água, exatamente por conta da viscosidade. Eu acabei de falar isso aqui, né? No fluido ideal, a viscosidade é nula. Então, olha só. Na realidade, existem fluidos viscosos, né? Como os exemplos que a gente deu aqui. Mas, quando a gente estiver falando de fluido ideal, a gente vai considerar que não existe viscosidade, ok? Galera, escoamento incompressível. Esse tipo de escoamento é quando a densidade não varia ao longo do percurso ou em relação ao tempo. Com os líquidos, como eles são pouco compressíveis, isso é mais fácil de ocorrer. Já com os gases, isso é bem difícil, porque eles são facilmente compressíveis, ok? Em muitas situações, a variação da densidade ela é muito pequena, de modo que ela pode ser desprezada. Então, em geral, quando a gente estiver falando de fluidos ideais, a gente vai desprezar essa situação. Escoamento irrotacional. Como o próprio nome diz, isso acontece, galera, quando o fluido não executa nenhum tipo de rotação em torno do seu centro de massa. Quando isso acontece, a gente diz que está ocorrendo um escoamento irrotacional. Vamos falar agora do escoamento estacionário ou permanente. O que é o escoamento estacionário? Ele acontece, galera, quando a velocidade vetorial do fluido em um ponto não varia com o tempo. Ou seja,
Toda partícula que passar aqui pelo ponto A terá velocidade VA. Toda partícula que passar pelo ponto B terá velocidade VB. Apesar da velocidade A e a velocidade B poderem ser diferentes, obviamente. Aqui eu tracei as linhas R, S e T como sendo trajetória de alguma molécula que está no fluido em movimento. Tudo bem? Dito isso tudo, eu também posso afirmar que todas as moléculas que passarem pelo ponto A seguirão a trajetória R, ou seja, seguirão exatamente a linha R aqui, ó. Do mesmo modo que toda molécula que passar por C seguirá a trajetória de S e toda que passar por E seguirá a trajetória de T. Tranquilo, né? Galera, vamos falar do escoamento estacionário um pouquinho mais. Ó, dá uma olhadinha nessa figura aqui. Aqui eu tenho um ponto M, por onde passam duas moléculas, ó, uma seguindo a trajetória S, outra seguindo a trajetória R. No escoamento estacionário, não pode ocorrer esse cruzamento. Isso porque eu não posso ter moléculas que passam pelo mesmo ponto com velocidades diferentes. Mas no escoamento turbulento, que a gente chama de não estacionário, aí sim isso pode ocorrer. Eu posso ter uma molécula seguindo a trajetória S com uma velocidade Vm', e posso ter uma molécula seguindo a trajetória R com uma velocidade Vm, ambas as moléculas passando pelo ponto M. Então, recapitulando, no escoamento estacionário, isso não pode ocorrer, porque eu não posso ter duas moléculas passando pelo mesmo ponto com velocidades diferentes. Mas, no escoamento turbulento, isso pode ocorrer. A gente pode dar como exemplo de escoamento estacionário o leito de um rio, né? A região central de um leito de um rio, que escoa de modo praticamente uniforme, se aproxima muito de um escoamento estacionário. Já em uma cachoeira, a gente vê que o escoamento é totalmente caótico, por isso a gente chama de escoamento turbulento. Bom, galera, vamos falar do tubo de escoamento, né? Imagina aqui que eu tenha várias linhas de corrente, ó. Tem uma linha de corrente que passa por SA e por SB, outra e outra, tantas linhas de corrente que vão passar tanto pela superfície SA, uma seção SA, quanto por uma superfície SB, ok? Essas linhas de corrente juntas a gente denomina de tubo de fluxo ou tubo de escoamento. E elas formam o que a gente chama de uma espécie de tubulação mesmo, de encanamento mesmo. As paredes dessa região se comportam como se fosse mesmo um cano, ok? Todo fluido que passar por SA passará também por SB, obedecendo a essas linhas de corrente, seguindo essas linhas de corrente. No caso geral, a linha de corrente, uma linha de corrente, é definida como uma linha em que o vetor velocidade da partícula é tangente a ela. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Essa linha de corrente tem a velocidade do vetor tangente a ela. Então, a velocidade quando a partícula passa no ponto A é VA, quando a partícula passa no ponto B é VB. No caso do escoamento estacionário, as linhas de corrente coincidem com a trajetória das partículas do fluido, ao contrário do que ocorre no escoamento turbulento. Então, no escoamento turbulento, a situação é caótica, né? As linhas de corrente acabam não coincidindo com a trajetória das partículas do fluido. Vamos falar da vazão e do fluxo de massa. Se eu considerar aqui uma seção feita num tubo de fluxo, né? A gente já viu o que é tubo de fluxo no slide anterior, e considerar que por aqui passa o volume de um fluido, em um determinado intervalo de tempo, eu posso definir a vazão como sendo a relação entre esse volume do fluido que passa por essa seção em um intervalo de tempo. Essa letrinha aqui, ó, que representa a vazão, é a letra grega φ. Tudo bem? Bom, se eu considerar ΔM como sendo a massa,
Eu também posso definir o fluxo de massa que passa por essa seção S, fazendo a relação entre a massa e o tempo. Essa letrinha grega aqui, ó, que representa o fluxo de massa, é a letrinha psi, ok? Bom, a gente sabe que a massa é a densidade vezes o volume, não é isso? A gente viu isso lá na hidrostática. Portanto, eu posso também escrever o fluxo de massa como sendo a densidade vezes a vazão. Bom, galera, vamos falar da relação que há entre a vazão e a velocidade. A gente sabe que quanto mais rápido passa o fluido por um tubo, maior é a vazão, né? Maior é a vazão desse fluido. Bom, eu posso definir então a vazão como sendo o produto da área da seção por onde passa o fluido vezes a velocidade do fluido. Observe que aqui, ó, tem um fluido que passa para lá, né? Com uma determinada velocidade v. E aqui eu tenho a seção S. A seção é como se fosse um corte no tubo, né? Como é que eu acho então a área da seção? Galera, a área da seção é a área dessa região aqui. Vou até pintar ela de outra corzinha aqui, ó. É a área dessa região aqui. Com isso também eu posso definir o fluxo de massa. O fluxo de massa vai ser a densidade vezes a área da seção por onde passa o fluido vezes a velocidade do fluido. Observe também que a vazão e o fluxo de massa acabam se relacionando, né? Um com o outro. Isso porque, ó, o fluxo de massa a gente viu que é a densidade vezes a vazão. Como eu disse que a vazão é a área vezes a velocidade, eu posso sim dizer que o fluxo de massa é a densidade vezes a área vezes a velocidade. Tudo bem? Mais ainda sobre a relação entre vazão e velocidade. No nosso exemplo anterior, a gente tinha um tubo reto. A seção aqui S1 igual a uma seção aqui S2, tranquilo? Agora nós temos um caso onde a seção não é constante. Observe que S1 tem área muito maior do que S2. Então vamos ver o que acontece quando a gente tem essa situação. Pois bem, como a quantidade de fluido que passa por S1 é a mesma quantidade de fluido que passa por S2, eu posso dizer que a vazão 1 é igual à vazão 2. A mesma quantidade de fluido que passa em S1 é a quantidade de fluido que passa em S2. Tranquilo? Pois bem, eu sei que a vazão 1 do slide anterior é igual à área 1 vezes a velocidade 1. A área de S1 vezes a velocidade V1. E sei que a vazão 2 é a área 2 vezes a velocidade 2. A área da seção 2 vezes a velocidade 2. Essa equação aqui é chamada de equação de continuidade, muito importante para o tubo ideal. Muito importante, equação de continuidade. Nós vamos usar bastante ela aqui. E a gente percebe que a área e a velocidade são inversamente proporcionais. Vamos ver, ó. A1 sobre V2 é igual a A2 sobre V1. Afinal, eu posso dividir esse aqui, ó, e posso dividir esse para cá, né? Observe que para A1 eu tenho V2 e para A2 eu tenho V1, comprovando essa proporcionalidade inversa. Além disso, olha só o que acontece. Onde o tubo é mais largo, a velocidade é menor. Onde o tubo é mais estreito, a velocidade é maior. Por isso é que eu tenho a mesma quantidade de fluido passando em S1 e em S2. Ou seja, quando o tubo é mais largo, o fluido escoa com velocidade menor. Quando o tubo fica mais estreito, a velocidade aumenta, fazendo com que a mesma quantidade de fluido passe tanto em S1 quanto em S2. Quando as linhas de corrente são paralelas, como no desenho do slide anterior, a seção S será constante e, portanto, a velocidade será constante. É óbvio, né, galera? Olha só, se o tubo for reto, a seção será igual, não é isso?
a seção será igual. A mesma quantidade de fluido que passar aqui, passará aqui. Logo, a velocidade 1 será igual à velocidade 2. Vamos falar agora da relação que existe entre a pressão e a velocidade de um fluido. Pois bem, o teorema de Stevin nos mostra o seguinte: a pressão sobre dois pontos que estão no mesmo nível, desde que o fluido esteja em repouso, é a mesma. Quando o fluido entra em movimento, isso se altera um pouco, porque a velocidade acaba alterando a pressão do fluido naquele determinado ponto. Vamos lá. Nesse tubo aqui ao lado, a gente tem os pontos x e y no mesmo nível. Pela equação de continuidade, então eu sei que AX vezes VX é igual a AY vezes VY. Ou ainda, AX está para VY, assim como AY está para VX. A área Y é menor que a área X. Aqui, ó, a área da seção Y é menor do que a área da seção X. No entanto, a velocidade em Y é maior do que a velocidade no ponto X. É o que nos diz aí a equação de continuidade. Ainda com base no slide anterior, a gente pode afirmar que a velocidade y é maior que a velocidade x. E como é que a velocidade aumenta de x para y? Ela aumenta porque a pressão em x é maior do que a pressão em y. Como a pressão em x é maior, existe um aumento na aceleração, fazendo com que a velocidade em y também aumente, fique maior do que a velocidade em x. Então, com isso, eu posso tranquilamente afirmar que a pressão em x é maior do que a pressão em y. Galera, se o fluido não tivesse em movimento, se ele tivesse em repouso, a pressão tanto em x quanto em y seria a mesma, tendo por base a lei de Stevin, né? Como eles estão no mesmo nível, os pontos estão no mesmo nível, a pressão seria igual. Mas como o fluido está em movimento, essas pressões são diferentes. Com isso, eu chego à seguinte conclusão. Ao mesmo tempo que a velocidade no ponto x é menor que a velocidade no ponto y, a pressão no ponto x é maior do que a pressão no ponto y. Força de sustentação de um avião. Pois bem, tomemos um avião aqui, ó, um avião em movimento horizontal. O avião se movimenta da direita para a esquerda, conforme eu coloquei aqui o sentido do movimento. Dizer que o avião está se movimentando nesse sentido é a mesma coisa de dizer que o avião está parado e o ar está se movimentando da esquerda para a direita. É a mesma coisa. A asa do avião ela é projetada para que o ar que passa por cima dela tenha linhas de correntes mais próximas umas das outras. Ou seja, a velocidade do ar na parte de cima da asa do avião é maior que a velocidade que passa pela parte de baixo da asa do avião. Isso faz com que a pressão acima da asa do avião seja menor do que a pressão abaixo da asa do avião. E isso é o que faz o avião se sustentar no ar. É por isso que a força de sustentação, que é uma força ascensional, acaba sendo maior que a força-peso, sustentando o peso do avião no ar. Essa força ascensional está escrito aqui, ó, ela é chamada de força de sustentação. Aproximação de objetos. Pois bem, imagine que eu tenho um carretel aqui que eu sopre, lance um jato de ar aqui no sentido das setas vermelhas aqui. O que vai acontecer com o papel cartão? Muitas pessoas pensam que o papel seria expelido, né? Mas não, o papel será atraído pelo carretel. E por que isso acontece? Vamos ver aqui por que isso acontece. Ó. Quando eu lanço um jato de ar pelo orifício do carretel, eu faço com que o ar na parte de cima do papel cartão entre em movimento, nessa parte. O ar na parte de baixo está, teoricamente, parado, né? Com isso, a velocidade do ar em A
é maior que a velocidade do ar em B. Logo, a pressão em A será menor do que a pressão em B. Então, como a pressão em B é maior, o papel cartão é empurrado em direção ao orifício do carretel. Isso porque a pressão em A é menor do que a pressão em B. Vamos falar um pouquinho aqui dos vaporizadores. Quando eu aperto aqui essa borracha B, ó, o que acontece? Eu coloco o ar aqui nesse tubo, ó, em movimento, tá certo? Aqui o ar está em movimento. Eu vou chamar aqui de velocidade M. Aqui, ó, nessa parte do vaporizador, o ar está parado. Então eu vou chamar aquilo ali, ó, de velocidade do ar que está parado. Bom, o ar em movimento, obviamente, tem velocidade maior do que o ar parado. Logo, a pressão no ar em movimento será menor do que a pressão no ar que está parado. É por isso que a pressão aqui sendo maior faz com que o líquido suba por esse tubo, sendo borrifado posteriormente lá na ponta do borrifador. É dessa forma que funcionam os sprays de perfume, né? Os sprays de tintas e assim por diante. Outra situação bem interessante que acontece exatamente por causa dessa diferença de pressão é o levantamento de telhados, né? Isso acontece muito, principalmente em dias com tempestades, né? Como é que isso acontece? Galera, observe o seguinte, quando a gente tem um dia de tempestade, o vento é muito forte sobre os telhados. Já o ar que está dentro da casa, ele está parado. Então, ó, a velocidade do vento é maior do que a velocidade do ar que está parado dentro da casa. Logo, a pressão acima da casa, que está aqui no vento, né, é menor do que a pressão que está dentro da casa, no ar parado. Então, galera, se a pressão que está acima do telhado é menor do que a pressão de dentro da casa, a pressão que está lá dentro vai levantar o telhado, porque ela é maior do que a pressão que está em cima do telhado. Então, o que a gente faz para resolver esse caso aqui em dias de tempestade? É importante deixar algumas janelas ou portas abertas para que o ar também passe por dentro da casa, né? Passe lá por dentro. Então, o ar em movimento dentro da casa fará com que a pressão que está dentro da casa acabe se igualando à pressão que está acima dela, impedindo o levantamento do telhado. É claro que se você abrir janelas e portas totalmente, você vai ter os seus móveis todos jogados ao vento, né? É importante, por isso, fazer uma boa amarração no telhado. Bom, a gente viu lá atrás que os fluidos ideais não têm viscosidade, mas na vida real, os fluidos reais eles são viscosos, né? Então vamos ver o que acontece com as tocas de animais. Bom, primeiramente, para que haja circulação de ar nas tocas dos animais, eles precisam construir as tocas com entradas com desnível, uma em relação à outra. Então, quando o ar passa muito próximo do solo, ao se atritar com o solo, ele acaba perdendo velocidade e diminuindo a velocidade, ele aumenta a pressão e isso faz com que o ar entre pela toca e faça com que a toca fique arejada. Efeito Magnus. Vamos lá. Na primeira figura aqui, ó, eu tenho uma bola que está executando apenas o movimento de translação, ela não está rotacionando. Logo, as linhas de fluxo acabam tomando essa forma. Já na segunda figura, a bola só executa o movimento de rotação. E por causa da viscosidade do ar, o ar acaba se movimentando no mesmo sentido em que a bola está girando. Já na terceira figura, nós temos a junção dos dois movimentos, tanto o movimento de translação quanto o movimento de rotação. E o efeito acaba sendo esse, ó. A bola toma direção totalmente diferente do que ela tomaria caso ela não tivesse o movimento de rotação. Vamos lá. Quem joga futebol já viu que quando você bate na bola, a bola faz uma curva, né? A bola, quando os jogadores de futebol cobram faltas, por exemplo, a gente vê a curva que a bola faz.
A bola faz essa curva porque ela combina o movimento de translação com o de rotação. E isso provoca uma distorção nas linhas de corrente, fazendo com que a bola, por causa da viscosidade do ar, faça aquela curva. Voltando na segunda figura, a gente tem visto por aí discussões sobre o formato da Terra, dizendo que a Terra é plana e tal. A gente sabe que isso não existe, né? E os terraplanistas, eles questionam que se a Terra é de fato uma esfera e ela está girando, por que o helicóptero não levanta voo, espera a Terra girar e desce no lugar de destino? Galera, é exatamente por causa desse efeito, né? Como o ar é viscoso e a Terra está girando em alta velocidade, tudo que está próximo dela, inclusive a sua atmosfera, gira à mesma velocidade. Muito interessante o estudo desse efeito, né? Como eu disse. Vamos ver o que diz a equação de Bernoulli. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. A pressão no ponto 1 somada à coluna de fluido que está acima desse ponto 1, somada com a pressão dinâmica nesse ponto 1, é igual à pressão no ponto 2, somada à coluna de fluido que está acima do ponto 2, somada à pressão dinâmica nesse ponto 2. Observe que aqui eu chamei as alturas de Y1 e Y2. Eu posso trocar por H1 e H2, porque são exatamente as alturas que o ponto 1 e o ponto 2 estão do plano. Observe que aqui ó, eu tenho uma linha de corrente, né? Que é a linha S, tá vendo? E nela a gente estabeleceu dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, cada um tem sua altura. O ponto 1 tem a altura Y1, que eu chamei aqui de H1, né? Altura 1, e o ponto 2, Y2 ou H2. Vamos ver no próximo slide o que vem a ser essa pressão dinâmica. Tudo bem? Vamos lá. Bom, vamos falar mais um pouquinho da equação de Bernoulli, né? Algumas observações. Primeiro, se o fluido estiver em repouso, ou seja, se as velocidades forem iguais a zero, fluido em repouso, sem movimento, velocidade igual a zero, a equação de Bernoulli se reduzirá à equação de Stevin. Vamos ver aqui por quê, ó. Vamos lá. P1 mais DGH1 mais DV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais DGH2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Essa é a equação de Bernoulli, né? Pois bem, se as velocidades forem zero, aqui eu terei zero e aqui também. E isso fará ambas as multiplicações serem nulas, sobrando apenas a equação de Stevin, qual seja P1 mais DGH1 igual a P2 mais DGH2. Observação 2. Se os pontos 1 e 2 estiverem no mesmo nível, ou seja, a altura 1 igual à altura 2, a equação de Bernoulli se reduzirá a essa equação que está aqui. Vamos dar uma olhada também por quê? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui a equação de Bernoulli. P1 mais DGH1 mais dV1 ao quadrado sobre 2, igual P2 mais DGH2 mais dV2 ao quadrado sobre 2. Pois bem, se as alturas forem iguais, esses dois termos aqui, ó, esse e esse, serão iguais. E por que isso? Ora, a densidade é a mesma, pois se trata do mesmo líquido. A aceleração da gravidade também. Se as alturas forem iguais, esses produtos serão iguais. E aqui, ó, esse termo é positivo. Se eu passar ele para lá, ele irá para o lado de lá da igualdade, negativo, fazendo com que ambos se anulem. Me sobrará exatamente P1 mais dV1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais dV2 ao quadrado sobre 2, conforme a gente já mostrou aqui. Nós vamos ver o seguinte, então aqui me sobra a equação de Stevin, P1
mais dgH1 igual a P2 mais dgH2, isso quando as velocidades forem zero, o fluido estiver em repouso, e quando as alturas forem iguais, me sobra essa equação aqui. Bom, terceiro, na equação de Bernoulli, a pressão P é chamada de pressão estática ou absoluta. Essas expressões aqui, ó, P1 e P2. Pressão estática é a pressão do fluido em repouso. O termo dV2 sobre 2 é a pressão dinâmica. A pressão total, então, é dada pela soma da pressão estática com a pressão dinâmica. Tudo bem? Se eu somar a pressão estática com a dinâmica, eu tenho a pressão total. E por último, se eu chamar PA de pressão atmosférica, a gente pode chamar também, né, de PATM. Então, se eu chamar PA de pressão atmosférica e P de pressão estática, a diferença P menos PA é chamada de pressão efetiva. Em outras palavras, a pressão efetiva é igual à diferença que existe entre a pressão estática e a pressão atmosférica. Bom, equação de Torricelli. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente tem um líquido que tem uma coluna líquida de altura y1 e aqui eu tenho um orifício por onde o líquido está vazando, né, de altura y2. Ok? Beleza. Como esse líquido está exposto ao ambiente, ele sofre aqui na parte superior, na seção superior aqui, ó, a atuação da pressão atmosférica. E a pressão empurra o líquido para baixo, ele acaba vazando aqui na área 2, no orifício 2. Tranquilo. Com isso eu posso afirmar que a pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual à pressão atmosférica. A mesma pressão exercida aqui em cima da coluna do líquido é a pressão que faz com que ele jorre lá embaixo no orifício de área 2. Essa pressão, tanto aqui quanto aqui, é a pressão atmosférica. Com essa informação e usando as equações de continuidade de Bernoulli, que a gente não vai demonstrar isso aqui, Torricelli concluiu que a velocidade de vazão aqui, ó, no orifício 2, é igual à raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h. O que é a altura h? É a altura da coluna líquida até o orifício. É por isso que à medida que o líquido vai descendo, a velocidade aqui na vazão vai diminuindo. Quando um líquido vaza por um orifício, não é imediatamente no orifício que a gente tem a menor veia líquida, e sim um pouco afastado da parede do recipiente. Observe que a linha é muito menor do que a 2. Essa é a menor veia líquida que a gente vai ter nesse tipo de escoamento. Bom, é nesse ponto que Torricelli nos disse que sua fórmula seria capaz de nos dar a velocidade desse escoamento, ok? Também é nesse ponto que a pressão é igual à pressão atmosférica. Tudo bem? Sabe-se que a linha é 65% de A2. Isso no caso de orifícios circulares. Nos problemas de física, é comum a gente desconsiderar a veia contraída, considerando apenas as dimensões do orifício. Bom, vamos falar do tubo de Venturi. O tubo de Venturi é usado para medir velocidade dos fluidos, né? Então, como é que ele funciona? A gente coloca aqui um tubo de seção A1, por onde entra o fluido, tá vendo? Esse fluido vai ter velocidade V1 e intercala ele com um outro tubo que tem seção A2, mais estreita. Esse fluido, nesse ponto, vai ter a velocidade V2. Bom, a gente sabe que a área de seção é inversamente proporcional à velocidade do fluido. É isso? É isso que eu estou escrevendo aqui, ó. É inversamente proporcional. Significa dizer que se A1 é maior que A2, é porque a velocidade 1 é menor
que a velocidade 2. Eu sei também que se a velocidade 1 é menor que a velocidade 2, é porque a pressão 1 é maior que a pressão 2. Então, por isso, o líquido no ponto 1 sobe a uma altura maior do que no tubo 2. Por quê? Porque a pressão 1 é maior que a pressão 2. E é dessa forma, comparando as alturas nos tubos T1 e T2, nos tubos T1 e T2, que eu consigo definir a velocidade do fluido no interior desse tubo. Galera, é claro que a gente tem uma formulazinha que nos dá a velocidade do fluido dentro desse tubo, né? Eu consigo encontrar a velocidade 1 fazendo a raiz quadrada de 2GH, aceleração da gravidade, H, a diferença de nível entre os tubos, né? Entre o tubo 1 e o tubo 2, a diferença de nível do fluido entre um tubo e outro, dividido pela seção 1, dividido pela seção 2 ao quadrado, menos 1. Eu não vou gastar a nossa aula aqui fazendo a demonstração da combinação do teorema de Stevin com as equações de continuidade de Bernoulli, né? Isso não vem ao caso. O que nos importa é que essa expressão algébrica nos dá a velocidade do fluido no interior do tubo. Bom, galera, esse tubo de Venturi, ele é muito mais usado, esse modelo, para calcular a velocidade de gases, né, e não de líquidos, apesar de poder ser usado também com líquidos. Se eu soprar o ar aqui, ó, eu descubro a velocidade do ar usando esse dispositivo. Qual é o princípio de funcionamento dele? Esse líquido escuro aqui, ó, é um líquido que a gente chama de líquido nanométrico, né? Geralmente é mercúrio, que é um metal líquido, né? Geralmente é usado mercúrio. Bom, se eu tenho aqui a área de seção 1 e aqui a área de seção 2, eu vou ter aqui uma velocidade 1 e uma pressão no ponto 1, e aqui eu vou ter uma velocidade 2 e uma pressão no ponto 2, correto? Eu sei que se a seção 1 é maior que a área da seção 2, a velocidade 1 é menor que a velocidade 2. E sei que a pressão 1 é maior que a pressão 2, correto? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a pressão 1 é maior que a pressão 2, a pressão 1 vai empurrar o líquido nanométrico para a direção do ponto 2, provocando um desnível entre as duas colunas do líquido nanométrico, ok? Esse desnível eu chamei de H. Usando essa fórmula, eu consigo determinar a velocidade do fluido que está passando lá dentro do tubo de Venturi. Vamos dar uma olhada, ó. A velocidade no ponto 1 vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a densidade do fluido nanométrico, que é maior, né? A densidade desse fluido é maior do que a densidade do fluido que está passando aqui dentro, menos a densidade do fluido, que eu estou querendo medir a velocidade, vezes G, vezes H. H é essa diferença aqui, ó, esse desnível que tem entre as colunas do fluido nanométrico, dividido pela densidade vezes a área da seção 1, a área de seção 2 ao quadrado, menos 1. Galera, vamos finalizar aqui o nosso estudo sobre o tubo de Venturi, né? Imagine que esse líquido nanométrico seja, de fato, o mercúrio, e geralmente é, beleza? O mercúrio. E que eu queira medir a velocidade do ar que está entrando por esse tubo de Venturi. A densidade do mercúrio é maior, é muito maior, mas muito maior que a densidade do ar. Quando isso acontece, eu posso desprezar essa subtração, porque a densidade do ar é muito menor do que a densidade do mercúrio. E por isso, a velocidade 1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a densidade do líquido nanométrico, vezes a aceleração da gravidade, vezes H, que é a diferença de nível que há entre as colunas do líquido nanométrico, dividido pela densidade do fluido que a gente deseja medir a velocidade, vezes a área da seção 1, dividido pela área da seção 2, ao quadrado, menos 1.
Esse modelo de tubo de Venturi, ele é muito usado para medir velocidade de aviões. O ar entra por aqui, ó, à medida que o avião se desloca, e assim os computadores traduzem essa velocidade do ar, dando a velocidade do avião para o piloto. Vamos falar de outro dispositivo que mede a velocidade de um fluido, o tubo de Pitot. Esse dispositivo também é muito usado na aviação, inclusive aquele acidente com o Air France, famoso acidente. Uma das causas daquele acidente foi também um problema nesse dispositivo, mas vamos dar uma olhadinha aqui como é que ele funciona, né? Aqui eu tenho um líquido nanométrico, que geralmente é mercúrio, beleza? Ao entrar por essa extremidade, o fluido adquire uma velocidade V1 dentro do tubo e, entrando por esse bico, no ponto 2, empurra o líquido nanométrico nessa direção, fazendo com que haja um desnível entre as colunas do líquido nanométrico. E com isso, a gente pode aplicar essa formulazinha para encontrar a velocidade 1, ou seja, a velocidade do fluido. Qual é a fórmula? V1 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a densidade do líquido nanométrico menos a densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes h, que é a diferença, né, de nível que há entre as colunas do líquido nanométrico, dividido pela densidade do fluido que se deseja medir a velocidade. Para finalizar o nosso assunto sobre o tubo de Pitot, aquela mesma observação, né? Imagine que esse líquido aqui seja o mercúrio, como eu já disse, geralmente é o mercúrio, né? E aqui a gente tenha a medição da velocidade do ar. Galera, a densidade do mercúrio é muito maior que a densidade do ar. E exatamente por essa diferença ser tão grande, eu posso desprezar essa subtração que eu tenho lá na fórmula do slide anterior, deixando apenas aqui, ó, no lugar da subtração, a densidade do líquido nanométrico. Então a fórmula acaba ficando V1 igual a raiz quadrada de 2 vezes a densidade do líquido nanométrico vezes a aceleração da gravidade, vezes h, que é a diferença aqui, né? A diferença de nível entre as colunas do líquido nanométrico, dividido pela densidade do fluido, que nesse meu exemplo aqui é o ar. É assim que se mede a velocidade de aviões, como eu disse no slide anterior. Esse tipo de tubo de Pitot é um tipo diferente que também é chamado de tubo de Prandtl, tá? Também utilizado para medir a velocidade de fluidos. Na próxima aula, vamos falar das escalas térmicas, introduzindo o assunto termodinâmica. Faremos isso falando da termometria. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!